Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: sem a sabedoria de Deus, não conseguimos aproveitar o presente, só viver de passado. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pela palavra, pela presença, pelo alimento. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Se você não conseguir aceitar o seu passado, dificilmente você vai conseguir aproveitar o seu presente. Sempre vai acontecer alguma coisa que está fora do nosso controle. Sempre vai existir uma decepção, sempre vai existir um momento em que nós vamos nos arrepender. Só que a partir daquele instante, por mais que eu pense que eu poderia ter feito diferente alguma coisa, o que tinha que ser feito, eu já fiz. E aquele tempo, ele não volta mais e ele não existe mais. Só que quando eu não consigo deixar as coisas passar, quando eu fico ainda pensando naquilo e tentando reviver, eu acabo fazendo a pior coisa que eu posso fazer, que é comparar o meu presente com o meu passado. Só que eu olho isso sempre baseados apenas nos meus interesses. Como era mais cômodo quando era antigamente do que é hoje. Então, se eu tenho algum tipo de responsabilidade e antes eu não tinha, teoricamente, antes era melhor. Só que a gente nota que quando a gente é criança, nós não temos responsabilidades. Mas quando nós vamos crescendo, nós vamos adquirindo. Então tem coisas que nós não podemos mais falhar, tem coisas que nós não podemos mais errar. Só que quando as coisas elas fogem do controle, nós temos o tempo necessário para aprender pelo amor. Caso o amor não seja o suficiente, nós vamos aprender pela dor. E a gente sempre faz aquela pergunta: aprender pelo amor? Aprender por Deus. Por quê? Porque Deus, Ele é o amor. E o que é a sabedoria? É a capacidade de eu entender a minha vida e as coisas que acontecem ao meu redor e a razão delas acontecer. E a razão de muitas vezes algumas pessoas elas tentarem me ferir é justamente porque nós vivemos uma batalha espiritual, onde cada corpo e cada alma está sendo objeto de desejo de espíritos. O Espírito de Deus tentando salvar a sua alma da destruição. E o Espírito do mal tentando usar o teu corpo para destruir a vida de outras pessoas. E não é assim que nós vivemos? Então não importa o sangue, não importa o laço, não importa nada. Se o mal estiver em nós, o mal nós faremos. Se o amor estiver em nós, o amor nós faremos. Nós só podemos dar aquilo que nós temos. E nota que tem um sentimento que ele é muito comum na ausência de Deus, sentimento de vazio e solidão. Na presença do mal existe um outro sentimento que é identificado, a tristeza. E normalmente, enquanto Deus ele tenta nos mostrar um futuro e novos planos e nos dá sabedoria para entender o passado e nos ajuda a perdoar para poder seguir em frente, o mal não. O tempo inteiro ele quer condenar e recondenar para que você fique preso naquele ato. Quantas vezes não aconteceu algo ruim em nossa vida? Pode ser a morte de alguém, a separação, alguma perca, não sei. E ao invés da gente olhar as novas oportunidades, e se redescobrir, não, nós estamos parados naquele instante comparando a nossa vida. Se a gente vai lá em Eclesiastes 7:10, a palavra do Senhor, ela diz assim: não diga, por que os dias do passado foram melhores que os de hoje? Pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Então, quando eu começo a questionar e a comparar o presente com o passado, comparar de repente a minha vida com outra vida,
Deus diz a primeira coisa: isso não é sábio. Então nós sabemos que a sabedoria, ela vem de Deus, e a tolice ela é nossa. Nós não precisamos de nada para ser tolos. Quantas vezes nós não sofremos por coisas que não existem, estão apenas na nossa imaginação. Diga aquele que tem ciúme, quando não consegue falar com alguém, já imagina que a pessoa está lá fazendo milhões de coisas. O ponto em questão é que o mal que nós projetamos sobre as pessoas dentro da nossa imaginação é o mal que está em nós mesmos. Toda desconfiança é porque eu não mereço confiança. Tudo aquilo de ruim que eu projeto sobre os outros é o que está dentro de mim. Na minha incapacidade de conquistar, é mais fácil eu desmerecer aquele que conseguiu e conquistou. Então nós somos um reflexo exatamente disso. Mas não existe pior prisão do que o passado. Passado esse que muitas vezes os nossos pais erraram conosco na nossa criação ou dentro das nossas expectativas. Sabe por que a gente acha isso? Porque nós começamos a comparar os nossos pais com outros pais. Agora pergunta para uma pessoa que não conheceu os pais se ele não gostaria de ter o seu. Talvez aquele que você reclame, talvez aquele que você acha que nunca fez nada. A verdade é que ninguém está pronto para ser pai, ninguém está pronto para renunciar. Isso depende da vontade, da convivência de cada pessoa, de cada um. Então não é uma questão simplesmente de vontade ou de desejo, é algo que está além de nós. E nós vamos aprendendo muitas vezes dentro do processo. E esse processo às vezes é doloroso. Por quê? Porque nós temos que renunciar à nossa liberdade, porque existe uma outra vida que depende de nós. E o tempo passa e as coisas acontecem. Normalmente o primeiro filho vai sofrer a inexperiência do pai e da mãe. O segundo já vai ter um pouco mais de liberdade. O terceiro, talvez, quem sabe. Mas cada escolha e cada pessoa, cada um tem a sua história e a sua maneira de ser. Não adianta ficar comparando a minha vida com a vida de outra pessoa ou querendo aquilo que ela tem, querendo que as pessoas facilitem o meu chamado. Deus te fez forte o suficiente para suportar tudo que você tiver que passar. E não vai ser nenhuma pessoa que vai aliviar isso. Mas a presença de Deus, ela nos capacita, através da sabedoria, a viver de forma plena e digna nessa passagem. E assim, nós deixamos de ser aquele menino, aquela criança que não tinha responsabilidade e nos tornamos homens, mulheres, pais, mães. Nos tornamos cristãos, nos tornamos cidadãos do mundo celestial que anunciam as boas novas do reino de Deus. Só que, se eu me torno um homem e ainda assim continuo pensando como menino, será que eu me tornei um homem? Será que é o meu corpo cresceu ou é a mentalidade que eu tenho? Quantas vezes a gente às vezes não encontra uma pessoa que às vezes ainda é muito criança e fala assim, nossa, ele não parece a idade que tem, ele é muito maduro. Por quê? Porque ele leva em conta as questões que são importantes. Se a gente for lá em 1 Coríntios 13, versículo 11, a palavra do Senhor ela diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Deixar para trás, passado, passar, viver o presente. Mas, sem sabedoria, não tenho como viver o meu presente. Por quê? Porque eu fico comparando a minha vida e tentando achar que deveria ser como antes. Agora, se você se tornou homem, se você se tornou mulher, se o Espírito Santo ele tem capacitado você, certamente que as coisas vão ter que ficar para trás. E vai chegar um ponto que, se você se converter, você vai olhar a tua vida atual e não vai conseguir mais comparar com a tua vida passada. Sabe por quê? Porque não tem mais comparação. Aonde o Espírito de Deus está, lá tem liberdade. Antes você era uma pessoa dependente emocionalmente da aprovação de todas as pessoas. Pessoa que não acreditava em si mesmo, que não conseguia caminhar com as próprias pernas, que não sabia o valor das coisas que já tinha ou possuía. Você vai se desamarrar dos elos da família.
O Senhor, ele diz, olha, aquele que ama mais seu pai ou sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama mais seu filho do que a mim, não é digno de mim. Aquele que não toma sua cruz e me segue, não é digno de mim. Pois aquele que tentar salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas aquele que perdê-la por minha causa, irá salvá-la. Pois o que pode o homem dar em troco da sua alma? Quem pode salvar a sua vida? Por tanto tempo você viveu, baseado nas suas próprias escolhas. E qual caminho chegou? O que conquistou? O passado que você compara não é uma questão das tuas próprias escolhas, mas dos benefícios que terceiros davam para a sua vida. É como a gente chora quando alguém morre. Nós não choramos pela morte, mas pensando nas coisas que aquela pessoa não vai mais fazer por nós. É duro, mas quando a gente começa a ter sabedoria, a gente percebe que sem Deus nós não somos nada. Porque os nossos pensamentos, eles são muito egoístas, eles são muito nossos, eles são muito meu. E não é à toa que está sempre carregado de muita dor, de muita decepção, de muita amargura. Eu não preciso de um novo Deus, eu não preciso de uma nova religião. O Cristo crucificado é tudo que nós precisamos, porque através dele nós conseguimos o perdão. E perdoar é viver o presente. E perdoar é ir além de nós mesmos. O perdão, ele nos permite e nos capacita a sermos aquilo que Deus sonhou. Cada um de nós tem um propósito e tem um chamado. Porém, sem Deus, nós não entendemos nem qual é o nosso propósito e nem qual é o nosso chamado. Se a gente continua lendo a palavra de Deus, lá em Tito 2,12, a palavra diz assim: ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. O nosso comportamento presente, ele vai ser totalmente modificado. Nós não teremos mais aquela característica de meninos e meninas. Que característica é essa? Tira o brinquedo de uma criança, ela chora. Segura uma criança ou põe ela de castigo, ela chora. Todas as vezes que você não colocar o que ela quer do jeito que ela quer, ela faz birra. A vida dessa pessoa é muito fácil separada, basta contrariar a vontade dela. Agora, será que um homem pararia quando tudo está contra? Será que o Espírito do Senhor dentro de nós nos permitiria parar? Será que ficaríamos paralisados diante de Golias? Ou não? Assim como Davi disse: eu venho em nome do Senhor. E quem você pensa que é para estar dizendo essas coisas? Escolheu as pedras, escolheu as armas, não pela capacidade, mas porque assim o Senhor o instruiu. Quando nós seguimos as instruções de Deus, não baseado naquilo que nós achamos, porque muitas vezes nem entendemos as coisas que o Senhor pede, mas quando nós cumprimos a obediência de Deus, não através de sacrifícios, mas de bom coração, com amor, com vontade, Deus, ele se manifesta e nós podemos ser testemunhas de milagres. E às vezes você está aí procurando a cura, e a cura que nós precisamos sempre é a cura da alma. Porque enquanto a nossa alma permanece doente, é como se nós dormíssemos. Nossos olhos estão fechados, apenas imaginando que estamos vivendo. De repente a gente acorda e tudo mudou. As oportunidades passaram, o tempo passou. A sua pele já não é mais a mesma, o seu corpo já não é mais o mesmo, a sua resistência já não é mais a mesma. O tempo, ele não para, e a idade, ela castiga. Na palavra, Deus diz: olha, busque ao Senhor na sua juventude, porque na velhice as coisas podem ficar difíceis. Talvez você esteja se questionando: aonde estão os teus filhos? Aonde você errou? Ou por que esse sentimento? Mas tudo está ligado à nossa relação com Deus. Tem gente que não quer acreditar nisso, que a tristeza é a ausência de Deus. Eu prego aquilo que eu vivo, eu não prego aquilo que eu leio, eu não prego aquilo que me ensinaram, eu prego aquilo que na minha vida foi a verdade. Então antes eu era uma pessoa e hoje eu sou outra.
Antes eu tinha depressão, hoje eu não tenho depressão. Antes eu sempre estava de cara feia, hoje eu posso ter um sorriso no rosto. Antes era sempre o sentimento de medo, insegurança e desconfiança. Hoje eu tenho paz e tranquilidade. Quer dizer que tudo mudou? Não. Quer dizer que as coisas são como eram antes? Não. Quer dizer que hoje eu sei exatamente aonde eu estou e como as coisas estão? Não. Mas diferente de antes, eu sei em quem eu acredito e eu sei quem está comigo. E eu sei tudo que Deus fez por um povo ingrato. Quanto mais você lê a Bíblia, você percebe que o povo de Deus é o povo mais ingrato que existe na face dessa terra. E ainda assim, o nosso Deus que é amor, o nosso Deus que é misericórdia, tem compaixão de nós. Porque na ausência de Deus, tudo o que nós fazemos é maldade. Às vezes você pode justificar, nossa, mas eu não faço mal para ninguém. Tudo bem, mas faz bem? Deus pediu para amar e não para não fazer mal. Assim, no instante que eu não pratico o amor, eu não sirvo para nada, ainda que mal nenhum eu faça. Comida que eu não como, não alimenta, ela estraga. E diga a sua geladeira ou a sua despensa, quantas vezes nós não passamos por aquele processo de olhar dentro da geladeira as coisas e as coisas estarem passando e perdendo a validade. No presente eu tinha a ideia que algo era necessário, que o futuro me revelou que não era. E assim nós viemos trazendo coisas desnecessárias por não prestar atenção no nosso presente. Tentamos viver fora de tempo. É preciso aceitação. A minha vida ela começou a mudar quando eu comecei a aceitar as coisas que já aconteceram. Os erros de outras pessoas ou não. Por quê? Porque se eu julgo alguém baseado nos meus interesses, eu acabo nunca fazendo bons julgamentos, porque eu não tento entender o outro. Mas a partir do momento que eu aceito, através da sabedoria de Deus, eu consigo compreender a razão e às vezes eu vejo que o problema não está só na minha vida, mas que nem sempre as pessoas conseguem fazer o certo do jeito certo. Eu mesmo, quantas vezes não consegui, e porque eu queria atribuir isso a alguém, porque eu coloco humanidade em mim e nas outras pessoas eu não tolero. A intolerância ela nos leva a lugar nenhum, a não ser aos braços da solidão. Enquanto nós estamos vivos, ainda é possível conquistar a nossa salvação. E esse é o objetivo das nossas vidas. Porque se for simplesmente você nascer para constituir uma família, se você perder a sua família, você vai perder a sua vida. E será que a vida ela acaba quando o outro acaba? Então quando eu coloco a minha existência ligado à existência de Deus, eu percebo que eu vivencio tudo de bom que eu tenho para viver, porque eu sei que existe uma eternidade que me aguarda, e não apenas a mim, mas a todos aqueles que morreram e receberam as boas novas do reino do Senhor. Deus, Ele é bom o tempo todo. O tempo todo. Só não entende isso quem não conversa com Deus. Só não entende isso quem não lê a palavra de Deus. Só não entende isso quem está preso dentro dos próprios pensamentos. Faça o exercício de aceitar. Faça o exercício de negar. Se voltar um pensamento na tua cabeça, você sabe a razão dele. É como se a gente assistisse um filme e eu contasse para você o final do filme. Você nunca mais assistiria aquele filme da mesma forma, com a mesma expectativa, porque você conhece. A nossa cabeça, o diabo, ele pode tentar nos aplicar peças e repetir. Olha, você não merecia aquilo, sempre se vitimizando. Não importa o que nós merecemos. O importante é que, independente do que aconteceu, Deus ele vai me colocar de pé. Deus ele vai me conduzir. Deus ele vai tirar de mim tudo aquilo que não for dele. Em nome do Senhor Jesus, que tudo aquilo que é mal saia da nossa vida. Que tudo aquilo que não vem de Deus saia de perto de nós. Que tudo aquilo que não é o Senhor não tenha poder ou autoridade sobre os nossos planos ou sobre aquilo que está dentro do nosso coração. E através da renúncia de tudo aquilo que é mundano, de tudo aquilo que não vem de Deus, nós modificamos a nossa vida através dessa sabedoria para viver de uma forma justa, sensata,
piedosa no presente, não comparando a nossa vida com nada, mas sabendo que existe uma glória ainda maior preparada para todos nós. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa participar da sua vida e da sua casa, que você possa se converter ao Senhor sem questionamento. Existe um Deus que te ama, um Deus que Ele é Espírito e um Deus que nós evocamos Ele. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei. Amém? Um bom dia, que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.